Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Professor Fabrício, não sei em que horário você está vendo esta aula, né? Espero que você aproveite, tá? Vamos conhecer um pouquinho sobre as ferramentas do Windows, tá? Um dos sistemas operacionais mais utilizados no mundo, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, é vocês mesmos quem falam, né? A maioria das pessoas hoje que utilizam sistemas operacionais dão preferência ao Windows, né, no computador, e seja em PC ou PC desktop, tá, pessoal? Computador de mesa, tá? Ou simplesmente em notebooks, né? Smart TVs ainda não temos tanto, mas a essa presença, né? São outros sistemas operacionais, né? E outros presentes por exemplo, em celulares, né? Smartphones, como por exemplo, nos smartphones nós temos muita presença do sistema operacional Android, né? Ou o próprio sistema da Apple, né? No caso, o iOS, tá? Em iPhone. Então, assim, para computadores, a maioria presente mesmo utiliza o próprio sistema operacional Windows, né? E as suas versões mais recentes. Eu estou utilizando aqui agora a versão do Windows 10, tá? Se vocês acessarem o menuzinho Iniciar, que tem no seu canto esquerdo, tá? Vocês vão tendo acesso a diversas opções. No meu caso, eu tenho diversos aplicativos instalados, como o Edge, que é um navegador, Acrobat, que é um programa de PDF, e no caso, o WhatsApp, né? Como a maioria utiliza também o WhatsApp, eu trabalho com o WhatsApp principalmente no computador também, né? Para evitar o uso, né, da bateria do próprio celular, tá? E eu tenho programas de vídeos como o VLC, tá? Também tem outras alternativas no mercado, tá? Por exemplo, eu gosto muito de utilizar o explorador de arquivos, né? Que no caso é uma das ferramentas para acesso a pastas e outros dispositivos dentro do seu computador, tá? Seja notebook, seja PC, tá certo? Tá? Nesse caso, eu estou utilizando aqui, tá? Nessa versão, por quê? Porque nesse caso eu tenho essa opção de verificar diversos dispositivos, né? E outras unidades de armazenamento. Eu tenho uma das minhas unidades, eu tenho aqui 4 unidades de armazenamento, tá? Que estão divididas, né? Para poder trabalhar. Eu tenho pastas pessoais, eu tenho pastas de acesso, né? Para diversos conteúdos, tá? E por essa tela mesmo, eu consigo visualizar até, por exemplo, saber qual é o meu sistema operacional que eu estou trabalhando, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui com o botão direito em qualquer canto dessa tela do explorador de arquivos, tá? Surge a opção propriedades. No campo propriedades, vocês vão visualizar, né, na parte de processadores, tá? Você tem aí informações sobre o tipo do processador do computador, memória e na parte de cima a edição do sistema operacional. Como eu estou utilizando o sistema operacional Windows 10, tá? Neste caso eu tenho aqui a presença, tá, da informação do Windows 10 e mais a informação da versão dele. Eu estou utilizando a versão Home, tá? Nós temos edições como edição profissional, tá? Que é uma versão que é com mais recursos mais trabalhados para a área mesmo dos profissionais de informática, tá? E outras versões que vão surgindo com o tempo, tá? O processador, no meu caso, a informação do meu processador, ele é um Intel Core, tá? i5, tá? De sexta geração. Esse 6200U é a versão do meu processador. Ele, nesse caso, é uma versão de sexta geração. Professor, já existe a 12ª geração, sim. E no caso, se você estiver utilizando um i5, deve estar aparecendo 12.200U. É uma versão com a 12ª geração, tá? E aqui você vai analisando a geração. Professor, o meu é só 900. O que significa? Significa que ele é um processador de primeira geração, tá? Essas informações são informações básicas para que você possa conhecer mesmo o seu computador, tá?
Eu tenho uma memória RAM, que no caso, como tem aquela frase, quanto mais memória, mais rápido o seu computador é. Então, o meu computador ele tem 4 GB. Tem computadores que rodam com 1 GB, com 2 GB, 8 GB, 16 GB, principalmente para quem é gamer, né? Gosta de um computador gamer, tá? Você tem essas possibilidades de trabalho aí, tá? Então, assim, o sistema operacional, quanto melhor o computador for para ele, melhor, mais recursos você consegue trabalhar, já que o sistema operacional é justamente aquele que vai controlar, que vai permitir que você possa utilizar aí vários recursos, tanto de hardware quanto de software, tá? E lembrando que não existe só o sistema operacional Windows, você tem o sistema operacional Linux, você tem o Google Chrome OS, tá? Você tem aí os sistemas macOS, então são vários os sistemas operacionais que você pode estar utilizando, tá? Como informações, por exemplo, aqui do meu próprio computador, você pode ter acesso também a dispositivos da sua máquina. Por exemplo, aqui no lado esquerdo, você tem a presença do gerenciador de dispositivos, tá? Quando eu clico nele, eu consigo visualizar aqui, tá? Informações do meu computador, tá? Eu consigo saber sobre adaptadores de vídeo, Bluetooth, câmeras, tá? Monitores, né? O que eu tenho integrado às minhas placas de vídeo, tá? Eu tenho informações, tá? Sobre mouse, tá? Então processadores, então tem um tipo de processador aqui, tá? São informações que você tem de acesso para a máquina, tá? E unidades de armazenamento. No meu caso, eu estou utilizando 2 unidades de disco, tá? Um SSD, tá? Que é esse ADATA, tá? Que é o que eu tenho no meu computador. O SSD ele é bem mais rápido que um HD normal, tá? Esse outra unidade aqui é um HD, então por isso que eu tenho 2 unidades de armazenamento, tá? Então são informações de hardware. Lembrando que sistemas operacionais controlam tanto hardwares quanto softwares. Então quando você veio aqui no iniciar, você tem todos os softwares aplicativos que são instalados. Quem controla esses aplicativos? Sistema operacional, tudo bem? Tá? E eu tenho vários tipos de, no caso, de aplicativos. Eu tenho o próprio navegador Google Chrome, eu tenho o Google Drive, que no caso é uma unidade de armazenamento, tá certo? Eu tenho o HP, que é uma impressora que está instalada na minha máquina, tá? Eu tenho os conteúdos de Java, que também são ferramentas para poder trabalhar com a área, parte de programação. Então, vocês têm diversos aplicativos, principalmente também aplicativos mais comuns, presentes, né, comuns na vida do dia a dia de vocês, como, por exemplo, o Word, tá? É um dos aplicativos de edição de texto que são mais utilizados hoje em dia, tá? Então, neste caso aqui, eu tenho um tipo de informação. Eu consigo visualizar as informações do meu computador, tanto na parte de hardware quanto na parte de software. Vou fechar aqui a minha tela, tá? Lembrando que o fechar, tá? Fecha o ambiente, certo? Tá? Se você for mais para o canto, eu tenho aqui ainda a presença do fechar é sempre presente na maioria dos computadores, tá? Dos aplicativos. Esse fechar ele pode estar em posições diferentes dependendo do sistema operacional, tá? Sistema operacional iOS, né, da Apple, eles têm um símbolo de uma bolinha, tá? Então geralmente ficam no canto esquerdo, tá? Então tem variação de posição, tá? Você tem aqui a opção do restaurar, tá? Que ele restaura o tamanho da tela. Então, por exemplo, ele diminui o tamanho para que você possa redimensionar o posicionamento da própria tela, tá? Então, por exemplo, aqui posso posicionar ela assim, posso restaurar aqui de novo e posicionar ela de outras maneiras. Então, eu tenho distribuições para a minha janela, tá? Então, você tem todo esse controle aqui, tá? Lembrando que você tem o minimizar. Minimizar é guardar temporariamente a tela. Então, eu posso minimizar aqui. Estou guardando a minha tela, tá? Se eu for aqui na parte de baixo, eu consigo ter a presença novamente dessas aplicações. Então, lembrando, eu tenho aqui a opção do explorador de arquivos, tá? Que eu consigo acessar este computador. E aqui eu tenho a tela do sistema que estava aberto aqui, ó. Tá? Então,
eu posso maximizar esta tela, tá? Para poder obter o máximo de tamanho que vocês não estão utilizando. Vou fechar. E eu posso também maximizar a outra tela para poder ter uma melhor distribuição aqui, visualização, tá? Então, assim, resumindo, o sistema operacional é o software responsável por controlar essa interação, tá? Entre você, o usuário, e a máquina, tá? Você vai ter vários comandos? Você tem vários comandos, mas ele vai controlar o quê? Ele vai controlar o seu hardware, tá? Que são essas unidades de armazenamento, câmeras, teclado, mouse, tá? Monitores, tá? E o seu próprio software, que é justamente as aplicações que você está utilizando, tá? Por exemplo, se eu acessar aqui no menu iniciar, eu tenho aqui as opções de configurações, tá? Nas opções de configurações, lógico que para cada um vai aparecer de um jeito diferente, tá? Eu tenho a minha conta logada, né? Então eu tenho a minha conta aqui logada na conta da Microsoft, porque o Windows é um recurso da Microsoft. Então você lembre-se que você tem esses recursos que você pode estar trabalhando, tá certo? Você tem diversas unidades, como por exemplo dispositivos que você pode estar utilizando, impressoras que você pode ter instalado, tá? Hardware, você vai poder controlar esses recursos de hardware que você possui, tá? Se você retornar, você tem, por exemplo, a opção de sistemas, né? Que você consegue controlar a distribuição da sua própria tela, né? A energia da sua bateria, por exemplo, se a sua tela se desliga de algum determinado período, você pode controlar isso para que ela nunca desligue, né? Também no caso, né? Se eu subir aqui um pouquinho, descer, eu vou ter aqui a opção nunca, tá? Então, assim, vocês podem controlar, você tem diversos recursos para poder trabalhar, multitarefas, que são vários tipos de recursos que você pode ajustar a tela, tá? Então, vocês têm essas opções sendo trabalhadas aqui para vocês, tá? Então, você tem o item atualizações, que o atualizações é muito importante, que vai apresentar para vocês o Windows Update. O que é o recurso do Windows Update? Tá? O Windows Update ele verifica se há atualizações para o seu computador para que ele possa melhorar o andamento do hardware. Por exemplo, eu não tenho atualizações, tá? Eu tenho aqui no momento eu estou atualizado, tá? Mas eu posso verificar, tá? E nesse caso eu tenho, por exemplo, eu tenho uma atualização disponível que eu posso instalar, baixar como posso instalar, tá? Mas é uma versão do Windows 10. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar com Windows 11, nesse momento o meu PC não atende os requisitos mínimos do sistema. Então, tudo isso é informado pelo Windows Update. Então, eu tenho Windows 10, tá, beleza, eu posso transformar para o Windows 11? Poderia se a minha máquina tivesse esse suporte, tá? Então, tudo isso pelo Windows Update você também consegue trabalhar. Vou fechar a telinha aqui, retornar ao meu explorador, tá? Então, por exemplo, se eu vou dar uma minimizada aqui novamente, tá? Eu tenho aqui o meu ambiente de área de trabalho. Lembrando que essa área de trabalho ela pode ser modificada, tá? É a entrada inicial do seu computador, tá? Se aparecer uma bolinha aqui nesse canto esquerdo do iniciar, né? Ao invés desse quadradinho que você está vendo aqui, tá? Você estará no ambiente do Windows 7, tá? Na sua apostila deve estar mostrando, por exemplo, uma área de trabalho do Windows 7. Então lá você consegue ter uma visão, tá? Professor, eu não estou conseguindo ver os ícones da sua tela, porque eu gosto de trabalhar sem ícones na tela, tá? Mas eu poderia mostrar, clicando aqui com o botão direito, tá? A opção exibir e mostrar ícones da área de trabalho, tá? Então, por exemplo, eu tenho diversos recursos instalados na minha máquina, tá? Por exemplo, eu tenho acesso à lixeira, tá? Conteúdos que eu já excluí da minha máquina. Lembrando que a lixeira é justamente um ambiente para armazenamento temporário daquilo que você não está utilizando na sua máquina. Então, se eu acessar alguns conteúdos, eu consigo visualizar, tá certo? Então, por exemplo, se eu der 2 cliques na lixeira, eu consigo visualizar o que tem dentro dela. Atualmente, eu só tenho um arquivo, tá? Eu poderia excluir esvaziando essa lixeira? Sim, tem aqui a opção do lado esquerdo esvaziar a lixeira. Quando eu clico,
Ele vai perguntar se eu tenho certeza de excluir permanentemente esse arquivo, porque toda vez que eu mando excluir da lixeira, já acabou, não tenho mais essa possibilidade. Eu peço sim, acabou, perdi o arquivo totalmente pro resto da vida. Tá? Então a lixeira é um local temporário. Imagina uma situação, vamos aproveitar que eu estou com a lixeira aberta aqui. Eu vou fazer acesso ao este computador, tá? E vim, por exemplo, na pasta documentos, tá? Se eu, por exemplo, eu tenho aqui determinadas pastas, eu tenho aqui uma pasta, né? Um arquivo que está com o nome pasta, né? É um nome sugestivo, né? Mas não é uma pasta, tá? Se eu simplesmente quiser apagar, eu posso pressionar a tecla Delete, tá? Essa pasta, esse arquivo foi justamente apagado daqui da minha pasta documentos. Então eu poderia clicar aqui no ambiente, na opção do index, por exemplo, que é um arquivo, tá? E pedir para excluir. Automaticamente ele sumiu, tá? Mas ele sumiu totalmente? Não. Se eu fechar aqui a minha tela e retornar à lixeira, eu consigo acessar, ter a visualização dos meus arquivos. Lembrando, a lixeira é um ambiente temporário, tá? Seus arquivos ficam ali temporariamente, tá? E aí, determinado período de tempo, 2 semanas, tá? Dependendo da configuração que você quiser, você também pode configurar o ambiente da lixeira, você pode excluir os arquivos. Como esses arquivos eu não sei exatamente o que é a procedência deles, eu vou restaurar. Então eu vou restaurar todos os itens. Ele vai restaurar para a pasta de origem onde eu excluí. Então, por exemplo, tem certeza que deseja restaurar todos os itens da lixeira? Sim, ele vai retornar lá para o acesso. Então, se eu voltar aqui neste computador documentos, que foi onde eu estava trabalhando, né? Você vai encontrar aqui meu arquivo pasta e meu arquivo index. Tá? Então, você tem as opções de trabalho. Se eu quiser, por exemplo, criar uma pasta, né, para ter uma melhor organização aqui, eu posso clicar com o botão direito, tá? Você vai ter aqui a opção novo, botão direito do mouse, tá, pessoal? Botão direito, novo, a opção pasta. Então, você tem aqui uma pasta. Então, eu poderia criar aqui, está escrito nova pasta, né? Arquivos, né? Opa, vamos criar uma pasta aqui com um nome mais sugestivo, né? Operador de computador, né? Que nome sugestivo, hein? Pois é, as ideias não estão muito boas, não. Tá? Lembrando que ele vai se organizando aqui, vai se distribuindo. Então, se eu clicar aqui 2 vezes na pasta com o botão esquerdo do mouse, eu consigo acessar essa pasta e essa pasta está vazia. Eu posso até criar outras pastas aqui, botão direito, novo, pasta. Tá? E eu poderia criar aqui, por exemplo, Windows. É uma pasta que eu estou criando aqui e criando automaticamente, tá bom? Lembrando que pasta é um local justamente para que você possa organizar o ambiente, os seus arquivos, né? Você pode ter essa distribuição, tá bom? Observando melhor a nossa tela, né? Se eu fechar aqui a tela do explorador, então você tem os ícones, que são os atalhos que você tem para o seu computador, tá? Dos seus programas. Você tem o menu iniciar, você tem toda essa barra de tarefas aqui embaixo, tá? Que você consegue trabalhar, tá? Essas unidades da barra de tarefas você consegue ter essa visualização, esse controle, né? Justamente para poder você ter um acesso rápido. Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns ícones tipo alguns programas, tá? Justamente para poder trabalhar. Inicialmente eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho o Google Chrome instalado, eu tenho o Firefox instalados, que são navegadores, tá? Eu posso acessar a internet utilizando esses recursos aqui. Eu tenho o Edge, que é justamente um outro navegador do próprio Windows, tá? Firefox é um navegador do Linux, só que eu posso instalar no Windows e muitas pessoas utilizam, né? Então, se eu simplesmente der um clique aqui, eu tenho acesso ao conteúdo de páginas da internet, tá? E aí a distribuição, ver o acesso, tudo isso vai variar conforme aquilo que você está trabalhando, tudo bem? Tá? E aí você tem os acessos aos outros ícones, outras aplicações, por exemplo, o meu microfone, eu tenho a informação do meu carregador, do meu notebook, acesso à internet, tá? Então eu tenho ambientes, o meu próprio OneDrive, que é uma unidade de armazenamento em nuvem,
Então, eu tanto trabalho com o OneDrive, como eu também trabalho com o meu próprio Google Drive, né, da Google, tá bom? Tá? Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado demais dessa aula. São informações que a gente vai passando e vai trabalhando com vocês no decorrer do período, tá? Até a próxima!